Quero fazer um pequeno resumo, porque vejo, como sempre, o desespero dos bolsonaristas a espalhar fake news. Provavelmente não estiveram lá hoje, na reunião com os prefeitos, e estão aqui espalhando fake news de que houve vaia contra o presidente Lula. Não é verdade isso. Existiram alguns prefeitos bolsonaristas que tentaram, inutilmente, puxar uma vaia que não deu certo. Isso é a realidade dos fatos, basta ver os vídeos e verão o que é isso. Mas bolsonarista vive de fake news. E se eles não viverem de fake news, eles morrem como um peixe fora d'água, que só sabem falar nisso. Fake news é a essência da vida de um bolsonarista. Mas vamos a fatos reais. E por que que eles não podem dizer dados da realidade e, de fato, enfrentar aquilo que acontece no mundo? O desmatamento no Brasil caiu 32,4% em 2024. Isso é dado real. O desmatamento caiu. Se comparar em relação ao Bolsonaro, caiu mais ainda. Que Bolsonaro era o Bolsonaro motosserra, o incendiador de florestas. Então o Brasil melhorou. Os índios, os indígenas, os povos da Amazônia estão lá hoje. Vocês viram outro dia um programa colocando os Yanomamis em outras condições muito melhores do que quando estavam submetidos ao genocídio bolsonarista. Também é um dado importante, como enfrentar, aí sim, aqueles que estavam ilegalmente lá na Amazônia, destruindo floresta, agredindo os povos indígenas, como nós vimos, e protegidos pelo bolsonarismo para poder fazer garimpo ilegal. Aliás, bolsonarista trata estes bandidos como se fossem heróis a destruir a natureza. Por isso a diferença é tão grande. Mas eu queria dar um outro dado, que também é incontestável, porque são dados. Mais de 4,4 milhões de estrangeiros visitaram o Brasil em 2025 até agora. Muito mais do que antes, ou seja, o Brasil passou a ser de novo um país bem visto lá fora. Aliás, ganha prêmios no cinema nacional e os bolsonaristas vão. Às vezes, Maria Raiz, eu fico com dó deles. Eles não podem nem assistir bons filmes nacionais, não podem ouvir um Chico Buarque, um Caetano Veloso, não podem adorar uma Maria Bethânia. Segundo eles, são comunistas vermelhos, e a minha música jamais será vermelha. Assim age um bolsonarista raiz. E aí, eu não sei se fico com dó, mas às vezes, né, dá pena, né, não poder ouvir músicas boas, como as músicas nordestinas, os nossos músicos, a cultura brasileira tão bonita, e eles têm sempre que estar repudiando a cultura. Assim é um bolsonarista. Por isso eles não entendem por que que o Brasil agora está benquisto em todo o mundo, inclusive na China. Nossa Senhora, quando fala em China, eles até tremem. Estão ainda lá atrás da Guerra Fria. Bolsonarista, aliás, está na Idade Média. Mas eu queria dar outros dados. O comércio atingiu o maior patamar em 25 anos. Alô, bolsonaristas? O povo está comprando mais. Projeção da inflação caiu pela 5ª semana consecutiva, mostrando o compromisso do governo em baixar os preços. Mais uma. Prévia do PIB mostra que o Brasil cresceu 1,3% só nos primeiros 3 meses de 2025. Parou aquele PIBinho do Bolsonaro e do Paulo Guedes. A Bolsa está batendo recorde, vocês que adoram ir às bolsas de valores, e o mercado, a Bolsa está crescendo, e o dólar está caindo. O mercado financeiro está olhando para o Brasil com otimismo, até o mercado financeiro. Isso dói, né? Porque quando o Brasil está dando certo, é evidente que o bolsonarismo está dando errado, porque eles só torcem para o pior. E tem mais coisas boas que nós temos a mostrar para vocês. E algumas precisam de aprovação na Câmara. Por isso eles ficam falando de CPI, CPI, CPI. A CPI de vocês só dá coisa errada. Só é boa para a gente. A CPI do MST, o que os bolsonaristas provaram? Que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina.
Isso ficou estampado nas páginas. Foi a CPI do MST que fez o povo prestar atenção que o MST é um grupo que trabalha, produz alimentos de qualidade e não só venenos para exportação. Obrigado pela CPI de vocês do MST. Foi para a gente uma dádiva, aumentou a venda até dos bonés do MST. R$5.000 é o projeto de lei que nós precisamos aprovar para isentar de imposto de renda quem recebe esse valor. Parem de proteger os milionários e os bilionários. Sabe o que diz os bolsonaristas? Que se a gente taxar o lucro das grandes empresas e dos que recebem dividendo, que eles vão sair do Brasil. Sai do Brasil não, pessoal. Deixa eu dar um dado aí para os bolsonaristas. Escuta um pouquinho de dado e de realidade para ver se para de falar fake news. O Reino Unido, sabe qual que é o tributo do lucro no Reino Unido? 25% do imposto para 39,4% para o imposto para pessoa física e para pessoa jurídica 25%. Na Alemanha, 29,9% é o tributado de juros para pessoa jurídica e 26,4% para pessoa física. Na Colômbia, pessoa física 20% e 35% de imposto de renda para pessoa jurídica. Ou seja, em todos os países existe o tributo do lucro. E aqui no Brasil vocês querem proteger o lucro. Esse projeto do presidente Lula ele é fundamental. Aliás, por decreto, o presidente Lula já passou isenção para dois salários mínimos, ou seja, R$3.036. E agora vamos passar para R$5.000 e vamos aprovar esse projeto aqui. Bem, eu falei aí para vocês terem cuidado, terminando meu tempo, terem muito cuidado com essas CPIs que vocês propõem. Porque a CPI do golpe, eu participei dela, a CPMI do golpe, e hoje eu vi aqui o deputado Girão reclamando que a CPMI do golpe teve o efeito de culpar o Bolsonaro. Mas é ele que era o culpado mesmo, e vai ser provado agora pela PGR, Polícia Federal, e vai provar-se agora também no STF. Bolsonaro vai ser preso. E a CPMI teve exatamente essa tarefa, de mostrar que o golpista principal era o Bolsonaro. Obrigado pela CPMI. Agora eles querem a CPMI para provar o que o juiz Alci, senador, já disse, que o Bolsonaro sabia de tudo, que os auditores fiscais foram lá e fizeram isso. Mais uma CPI que eles querem fazer para julgar contra eles próprios. Depois fica reclamando. Ai, a CPMI do golpe, ela colocou o Bolsonaro como culpado. Ora, gente, mas é a realidade. Então é óbvio que essas CPIs suas são todas CPIs furadas. Mas vocês querem isso para quê? Para ver se o Brasil não anda, mas o Brasil está andando. E quer mais uma notícia ruim para os bolsonaristas? Eu vou dar essa notícia ruim. O Supremo vai terminar o processo do golpe, vai fazer o julgamento, não vai ter anistia e Bolsonaro vai ser preso. Quer apostar? Pode passar lá no gabinete, que eu aposto lá uma garrafinha de cerveja, um vinho, uma Coca-Cola, que Bolsonaro vai estar na cadeia e não demora. Obrigado. Obrigado, nobre deputado.